Gênesis 26, nós vamos ler a partir do versículo 1. E se você tiver dificuldade para enxergar aí no telão, eu acabei de enviar no grupo da igreja o slide. Se você quiser acompanhar com o celular aberto, também fique à vontade. Gênesis, capítulo de número 26, a partir do verso 1, a gente vai ler até o verso 25, uma leitura um pouco longa, mas acompanhe comigo então, e depois eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta nesse texto. Gênesis 26, a partir do verso 1 diz assim: houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Perguntando-lhe os homens do lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que diziam: não me matem os homens do lugar por causa de Rebeca, porque é muito formosa. Ora, tendo Isaque permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava acariciando a Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente eu teria deitado alguém, se teria deitado alguém do povo com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. Assim Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo até que tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso, entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, pois já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e aí se estabeleceu. Tomou Isaque a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Eseque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele, por isso chamou-lhe Sitna. Partiu dali, cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam, por isso deu o nome de Reobote, e disse: agora o Senhor nos deu lugar, e cresceremos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Pai, pedimos que nessa hora o teu Espírito venha falar ao nosso coração, que possamos estar abertos para ouvir a tua voz, Pai, e o Senhor tratar conosco em tudo aquilo que nós precisamos, Deus. Que o Senhor tenha plena liberdade para falar conosco, é o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, embora Isaque tenha passado por uma situação no episódio do sacrifício, que o Senhor trouxe uma provisão, quando ele seria sacrificado ali no pedido que Deus faz ao seu pai Abraão, nós podemos dizer que esse é o momento mais difícil que Isaque passa na sua vida. Quando nós olhamos para o histórico de vida de Isaque, a gente pode dizer que ele foi um homem muito privilegiado e abençoado por Deus. Primeiro, porque ele foi um herdeiro, ele herdou muitas coisas, muitas posses do seu pai. O texto vai dizer, conforme vocês estão vendo, que Abraão era um homem riquíssimo, tinha muitas posses, muitos bens, e Isaque se tornou herdeiro de todos os bens do seu pai.
Ele já nasceu, como a gente diz, em berço de ouro, cheio de privilégios. Quando a gente vai para a sua vida conjugal, ele também foi um homem bem-sucedido, foi muito abençoado, porque a primeira vez que ele viu Rebeca, ele já se apaixonou por ela, foi amor à primeira vista. Quando um olhou para o outro, tocou aquela musiquinha do professor Girafales, da dona Florinda, né? Pam, pam, ele já levou ela para a tenda, já se tornou sua mulher. Nasceram seus 2 filhos, ela tinha problemas, ela era estéril, ele ora, e Deus concede 2 filhos para ele, cheio de promessas. No ventre da sua esposa, Isaac, tem 2 nações. Você agora pensa comigo, um cara rico, recebeu muito daquilo que ele não fez, herdou do seu pai toda aquela riqueza, na vida conjugal ele é extremamente realizado, casou com uma mulher que ele se apaixonou, seus 2 filhos têm promessas de Deus que vão se tornar 2 nações poderosas, está tudo indo bem na vida dele, tudo indo bem, cercado de bênçãos e privilégios, mas aí o texto diz para nós, chegou a fome. Pela primeira vez esse homem vai enfrentar o deserto. Eu te digo que o deserto chega para todo mundo, chega para o rico, chega para o pobre, chega para o crente, chega para o ímpio, não importa se você ainda é novo, não passou por um deserto, pode ter certeza que uma hora vai chegar na sua vida. Uma hora você vai lá abrir a tua correspondência e vai ver uma matrícula, você está matriculado agora nessa escola do deserto. Não tem gente que não passe por períodos de deserto na sua caminhada de fé. Todo mundo, vez por outra, é matriculado pelo Espírito de Deus na escola do deserto. E a gente na escola do deserto pode tanto ser aprovado como reprovado. Moisés, dizem os historiadores, que ele passou 40 anos pensando que era alguém na corte do Egito, depois passou 40 anos percebendo que ele não era ninguém, lá cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, e aí ele percebeu o que Deus faz com ninguém, mais 40 anos sendo alvo da ação de Deus, instrumento de Deus, mas teve que passar pelo deserto, depois de uma vida repleta de bens materiais, recebendo a melhor educação possível naquele contexto, ele vai viver no deserto um tempo, onde vai sendo forjado e preparado por Deus para conduzir um povo e realizar a maior missão da sua vida, e foi um dos maiores profetas, considerado pelos judeus o maior profeta de Israel. O próprio Jesus passa pelo deserto. O texto diz que depois que ele é batizado, de ouvir a voz do Pai, esse é o meu filho, em quem me agrado, o Espírito Santo ali na forma de pomba, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele não é levado pelo diabo, ele é levado pelo Espírito para o deserto. O Espírito nos leva para o deserto. Não é o diabo que te leva para o deserto. O próprio Deus permite que a gente passe pelo deserto. O apóstolo Paulo é outro personagem importantíssimo nas Escrituras que vai para o deserto. Geralmente nós lemos a conversão de Paulo, parece que assim que ele se converte na estrada de Damasco, ele sai anunciando um evangelho, já começa a missão. Não, meu irmão, demorou muito para ele começar a exercer a missão, e com o aval da igreja primitiva, então demorou mais ainda, cerca de 14 a 17 anos. Mas quando ele se converte, provavelmente ele passa de 1 a 3 anos no deserto da Arábia, porque ele precisa rever toda a sua teologia agora. Ele amava o Deus das Escrituras, ele só não compreendia bem como aquilo funcionava. Ele conhecia tudo, mas ele não percebeu que a Escritura apontava para Jesus, que ele perseguia. E aí ele tem que rever toda a sua teologia, toda a sua vida, ele precisa rever tudo de novo. Ele vai passar um período no deserto da Arábia. Ele passa lá um período sendo ministrado por Deus, revendo as suas ideias. Muitos acreditam que até as visões que ele tem se dão nesse período, nesse contexto. Ali ele está revendo, mas ele precisa ser forjado no deserto. Ele é matriculado na escola do deserto. Deus matriculou Moisés, matriculou o apóstolo Paulo, matriculou o próprio filho dele, Jesus. Você acha que não vai matricular nós nessa escola? E eu gostaria de pensar rapidamente com os irmãos nessa noite sobre algumas dessas disciplinas da escola do deserto, que esses personagens que eu citei passaram e foram aprovados, mas nem todos, porque a Bíblia diz que um povo inteiro foi reprovado no deserto. Nenhum daqueles que saíram do Egito,
que viram os milagres de Deus, pisaram na terra prometida. Veja comigo aí o capítulo 2, versos 14 e 15 de Deuteronômio. Pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e por fim os eliminou completamente do acampamento. Números 14, 29, neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Toda aquela geração foi morta no deserto, com exceção de Caleb, Josué e os que foram nascendo ali. Toda aquela geração que saiu do Egito, que viu tantos milagres e tanta provisão e bênção de Deus, e mesmo vendo tantos milagres, se tornaram murmuradores, idólatras, rebeldes, obstinados. Esses não entraram, foram reprovados nessa escola. Não é porque a gente vai para o deserto que a gente cresce. Nem todo mundo entende as disciplinas espirituais dessa escola. Por isso que esse povo transformou aquilo que era para ser lá um curso intensivo no deserto, porque muitos dizem que o percurso demoraria aí uns 2 anos no máximo. Eles transformaram numa pós-graduação, no mestrado, e não aprenderam nada. 40 anos andando no deserto, porque não aprenderam nada. Então não é porque a gente é matriculado que a gente aprende. Mas eu gostaria que a gente pensasse nessa noite em algumas dessas disciplinas a partir desse texto que nós acabamos de ler. Primeira disciplina que Isaac aprende no deserto, que nós podemos aprender, é a disciplina da obediência a Deus. Leia comigo aí os primeiros versos desse texto. Houve fome naquela terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, mora nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. E aí ele sai falando da aliança que ele tinha feito com o pai de Isaac, Abraão. Mas a primeira coisa que Deus fala para Isaac é para que ele não fosse até o Egito. A fome se deu semelhante nos dias de Abraão, e quando veio a fome naqueles dias, Abraão fez o que todo mundo fazia quando via fome naquele contexto cultural, histórico, era ir para o Egito, porque o Egito era a grande potência naqueles tempos. A grande potência, uma terra cheia de fertilidade, de prosperidade, tinha muita abundância. As águas do Nilo traziam abundância sobre aquela terra, então tinha muita coisa. E quando vinha a fome, eles peregrinavam para o Egito, como os próprios irmãos de José peregrinaram no período da fome para o Egito, até porque José, de maneira astuta, armazenou, mas aquela terra tinha provisão, tinha muita abundância, e era natural, nos momentos de fome, as pessoas peregrinarem para o Egito. Então Isaac estava indo, o texto a gente não entende aqui, mas era natural, por isso que Deus fala, não desça ao Egito. Porque Deus quer começar a trabalhar agora na vida de Isaac. Até então, Isaac viu seu pai andando com Deus, crendo em Deus, confiando em Deus e obedecendo a Deus. Saiu da terra do seu pai, se lançou aos cuidados de Deus sem saber para onde ele ia, quando ele chegava, o que Deus ia fazer. A única certeza que ele tinha era que Deus seria com ele. Ele tinha promessas desse Deus. E ele sai confiando em Deus e obedece em todo o tempo. Isaac ouviu as histórias do seu pai, e ele também viu a obediência do seu pai, a ponto de estar disposto a sacrificar o próprio Isaac, quando Deus o pede, quando Deus o testa ali. Ele vê a disposição de Abraão, crendo que Deus seria capaz de ressuscitá-lo, Deus faria algo. Ele confiava piamente em Deus e obedecia a esse Deus, porque assim, a verdadeira fé, ela sempre produz obediência. Essa fé que não traz desdobramentos práticos na vida é uma fé falsa, diz as Escrituras. É uma fé morta, diz Tiago. A verdadeira fé, ela produz boas obras, ela produz obediência a Deus. O próprio Jesus contou parábolas sobre a necessidade de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus. Lembra que ele conta de 2 filhos? Um diz: pai, eu vou trabalhar lá na lavoura, e ele não vai.
O outro fala que não vai, mas vai. E Jesus diz: quem cumpriu foi o que foi. Não adianta responder certo e fazer errado para Deus. O que importa é fazer certo. Você pode até responder errado às vezes, mas se você encarnou a vontade de Deus, é isso que importa. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não adianta falar, essa fé que crê que existe um Deus, Tiago diz, até o demônio tem mais ainda, porque ele treme, porque ele sabe quem é Deus. A verdadeira fé produz obediência. Romanos capítulo 1, verso 5, Paulo diz que Deus chamou um povo para a obediência que procede da fé. Então a fé genuína gera obediência na vida dos filhos de Deus. É gente que entendeu quem é o Senhor. Então não adianta só falar Senhor, Senhor. E no episódio que eu citei aqui do Sermão do Monte, a ideia da repetição Senhor, Senhor é para chamar a atenção porque eles estavam fazendo. Olha, realizamos milagres, fizemos isso e aquilo. Não adianta, o que adianta é você abraçar a vontade de Deus, ser fiel, ser obediente, encarnar o caráter de Cristo Jesus. É isso que importa para Deus, você encarnar a vontade dEle na tua vida. E eu te digo, mesmo quando as ordens de Deus, elas ultrapassem a nossa lógica, elas venham ferir a nossa lógica, como estava ferindo a lógica natural de alguém que nasceu naquele contexto. Era natural ir para o Egito, não tinha sentido falar, não vai para o Egito. Não, como assim não vai para o Egito? Lá é o lugar que eu vou conseguir alimento, que eu vou conseguir sobreviver nesse período de fome. Não tem sentido essa ordem de Deus. Às vezes para nós não faz muito sentido. A pessoa te ofendeu e Deus fala assim, perdoa, perdoa. Até quantas vezes? 7? Até 70 vezes 7. Se ele vier e dizer, estou arrependido, me perdoa, você tem que perdoar porque não há limites para o perdão. Mas para nós, não faz sentido nenhum isso. Você fala, Senhor, está de brincadeira, perdoar esse cara aí, tudo que ele fez, me traiu, me caluniou, falou isso e aquilo. Se ele vier arrependido, perdoa-lhe. Essa é a ordem. Para nós, às vezes, não tem sentido. Tem algumas pessoas que para a gente olha, não faz sentido não, esse cara, não, eu quero matar, Senhor. O negócio é tão difícil, essa palavra de Jesus é tão dura, que depois que ele fala aí, sabe qual foi a resposta dos discípulos? Senhor, aumenta a nossa fé. Não é curioso? Jesus andou sobre as águas, eles não falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus transformou água em vinho, Senhor, aumenta a nossa fé. Não, quando ele falou, não tem limite para perdoar. Ah, Senhor, então aumenta a nossa fé. Não tem sentido fazer. Ainda mais naquela cultura, olho por olho, dente por dente, não tem sentido. A nossa natureza, e isso aí, o próprio Deus colocou esse senso de justiça, faz parte, inclusive. Mas o reino de Deus nos chama para andar num outro nível. Tem até uma frase que eu gosto, baseada no Sermão da Montanha, que diz assim, você pagar o bem recebido com o mal é algo diabólico. Você pagar o mal com o mal ou o bem com o bem é humano, é o senso de justiça. Mas você pagar o mal recebido com o bem, isso é divino. E é nesse nível que Deus nos chama para andar. Mas não faz sentido. Para nós é difícil. Como Jesus quando disse, aliás, quando ele disse para os garçons lá, né? Levem água lá para o mestre, para ele provar. O cara está esperando o vinho. Qual o sentido de você levar água para o cara? Nenhum. Mas porque eles obedeceram, ouviram a palavra de Maria, faça tudo o que eles mandar. O que ele mandar, vocês fazem. E aí, no percurso, a água se transforma em vinho. O milagre acontece. Não importa se a ordem que ele deu a você, a mim, não faça sentido. Fira a nossa lógica. Obedeça, porque você vai ver a provisão de Deus, a bênção de Deus se concretizar na tua vida. Não fazia sentido para Isaac, mas ele fica na terra que Deus mandou ele ficar. Tá bom, eu não vou. Deus está querendo trabalhar agora com esse homem. Ele precisa entender o papel dele nessa relação. O pai dele entendeu, ele era servo de Deus, do Deus Altíssimo. É o pai da fé. Ele foi justificado porque ele creu, mas a fé dele foi juntamente com ela, se desdobrando em obediência, boas obras. Ele mostra a verdadeira fé, a genuína fé. O cristão tem que entender o papel dele na relação. Ele é Senhor, amém? O reino de Deus é um reino de servos.
Jesus, sendo mestre e Senhor, falou: lavei os vossos pés. Sabe qual é a tua missão aqui? É servir. É servir. Servir uns aos outros. Por quê? Porque o Filho de Deus serviu você, me serviu, sendo Deus, sendo mestre. Ele falou: se eu fiz isso, vocês têm que seguir o meu exemplo. Não tem outro papel para nós. Se você chama Ele domingo após domingo de Senhor, mas não consegue obedecer o que Ele manda, não consegue entender o teu papel de servo, meu irmão, no nome de Jesus, reveja imediatamente a tua fé. Amém? A primeira coisa que a gente aprende, a primeira disciplina dessa escola, é a disciplina da obediência a Deus. Nós somos chamados para obedecer à vontade dEle. Ele nos ensina isso no texto mais conhecido das Escrituras. Quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Aí depois você pede o pão, você pede perdão, você pede para livrar das tentações, mas primeiro é: santificado o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A prioridade é o reino de Deus, essa é a prioridade para nós. Primeira disciplina que Isaac está aprendendo aqui: obedeça aquilo que Deus te mandou fazer. Amém? Segunda disciplina, a disciplina do fortalecimento do caráter. O deserto é lugar de forjar o nosso caráter, de tornar visível os nossos defeitos, porque a hora que a areia queima, a hora que você fala ai, você vai mostrando que você tem pouca fé, você mostra o seu desespero, sabe, na hora da turbulência, como os discípulos: Senhor, você não importa que a gente morra na hora da tempestade, e Jesus acorda: mas como vocês são homens de pequena fé, vocês são muito... Jesus no barco, dormindo, e eles desesperados: Senhor, você não se importa que a gente morra? Porque é na hora da turbulência do deserto que fica vulnerável às nossas fraquezas. Quando ele pisa no deserto, a primeira coisa que ele faz ali naquela terra de Gerar, ele dá uma olhadinha para a esposa: mas minha mulher é bonita, hein? E tem marido que só vai perceber que a mulher é bonita porque quando tem gavião em volta, né? Aí ele fala: nossa, minha mulher é bonita. Não valorizou ela, tem uns gavião, ele valoriza. Não. Aí ele fala: minha mulher é muito bonita, vou falar que é minha irmã. Vai que cola. Eu acho curioso porque o pai dele fez a mesma coisa, no mesmo lugar. É muito curioso isso. E aliás, Abraão faz isso 2 vezes. Em uma delas, Deus fere aquele povo. Então esse cara que falou que ele sabia do que estava falando: cara, por que você não falou isso? Deus ia vir punir todo mundo aqui de novo, mesmo filme, a mesma história. Mas isso revela para nós uma fragilidade no histórico dessa família, na cultura dessa família. Essa família tinha um problema aqui com mentira, né, de querer dar uma despertão. Ela não é tão mentira, porque ela é meio irmã mesmo, mas mentira. Se Abraão tem que ser tratado, se Isaac tem que ser tratado, nós não vamos ter que ser tratados. O deserto é lugar de perceber as nossas fragilidades, de você ficar atento, inclusive com as armadilhas que estão aí no meio do caminho. É como aquela história que eu já contei para alguns, né, do irmão, lá o diácono Sério, que trabalhava lá em Pirassununga, lá na 51, né, vai lá Sério. Um dia não percebeu, caiu dentro do tonel de pinga. Aí caiu lá, desespero. Veio lá na... misericórdia, blá, 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 afundou de novo. Deu outro impulso, misericórdia, blá, blá, blá. Aí na terceira ele falou: eita glória! É ficar atento com ter esse olhar do histórico da nossa família e das nossas próprias fragilidades que vão aparecendo, e as armadilhas que aparecem no caminho, justamente porque o nosso arqui-inimigo sabe das nossas fragilidades. Eu não acredito em maldição hereditária, porque eu creio que toda maldição é quebrada na cruz do Calvário. A gente não precisa fazer campanha, a gente não precisa dar dinheiro, você não precisa da minha oração, do pastor Jonathan, do Gilvan, do Fernando, não precisa da oração para você quebrar a maldição. Por quê? Se você está em Cristo Jesus, essa maldição acabou, está quebrada. Jeremias diz: nunca mais vai se dizer esse ditado entre vocês: os pais comeram uvas e os dentes dos filhos ficaram embotados. Não vai falar mais esse ditado entre vocês. Agora, eu acredito que a gente constrói muita coisa errada. E mesmo quando você chega na fé, o que é fé em Cristo? É chamado para conversão. A gente tem que mudar diariamente, como o pastor falou aqui na semana passada. Tem coisas que precisam mudar.
tem novos hábitos, é deixar para trás algumas coisas e ir atrás das que estão adiante. E nesse processo aí a gente vai discernindo, mudando, o Espírito vai trabalhando no nosso coração. É assim que funciona. Mas tem coisa para ser quebrada. Então eu acredito nessas maldições culturais, familiares. Você olha, tem família lá, o avô foi alcoólatra, o pai foi alcoólatra, o outro foi... Você precisa tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado. E não é que você herdou e vai ser, mas tem um histórico aí, você aprendeu, você cresceu vendo aquelas coisas. Um pai que foi ignorante, que foi frio. A gente precisa trabalhar essas coisas. Divórcio na família, no vô, no pai, olhar. Por quê? Quando você passa por um divórcio, tem faltas aí. Você tem necessidades aí que não foram nutridas em você. Então você vai para uma relação conjugal com problemas e você precisa trabalhar isso. Eu falo conhecimento de causa. Meus pais divorciaram. Então a gente sabe que é difícil. Algumas coisas a gente precisa trabalhar na vida, na caminhada. Não é fácil. Então acredito nessas culturas que a gente precisa melhorar cada vez mais. Eu quero que meus filhos tenham uma família muito melhor que a minha. E eu creio que você, como pai, também deseja isso. É quebrar. O deserto é lugar de nós sermos tratados por Deus. Embora ele passou por um constrangimento aqui, porque Isaac passou por uma vergonha grande, né? O cara, a hora que vê ele fazendo carinho na esposa, falou: o que você falou para nós? Você está louco? Cara, eu não sei se você sabia que era o Abraão, o pai dele, mas, cara, o que você fez? O que você fez? Podia ter feito a maldição de Deus chegar na nossa terra aqui. Ele passa por um constrangimento, mas é momento de avaliar. Não estou falando que você vai passar bem, vai crescer. Às vezes a gente vai ficar nítido as nossas falhas, as falhas que nós temos no caráter. Mas é momento de trabalhar essas falhas para melhorar, para aperfeiçoar. Perceber esses históricos malignos que a gente carrega às vezes, para deixa o fogo de Deus purificar. Amém? É momento de ser tratado. Então o deserto ensina essa outra disciplina para nós. A disciplina do fortalecimento do caráter. Terceira disciplina, a disciplina da fé ousada. Versos 12 e 13. Isaac vai lá e começa a semear naquela terra. O texto falou que tinha fome lá, tinha seca lá, mas ele decidiu semear naquela terra. Agora, o que eu queria destacar aqui, que é muito importante, porque muita gente distorce esse texto, ensinando muita gente já acordou para esse evangelho da prosperidade. Eu não acredito de maneira alguma no evangelho da prosperidade, mas eu acredito na prosperidade do evangelho. Coisas completamente diferentes. O que Isaac está fazendo aqui não é o que esse pessoal ensina. Isaac não está fazendo loucura em nome de Deus. Deus não manda você fazer loucura em nome dele. Tem muita gente que confunde fé com fideísmo. Fideísmo é fé na fé. É fé nas suas expectativas. Não, eu acredito que eu vou mudar de vida, eu faço em nome de Deus. E não, mas Deus não mandou você fazer nada disso. Tem muita gente que está ouvindo a voz de Satanás, achando que é de Deus. Pula do pináculo, ele vai dar ordem para os teus anjos, para que te guarde, tá? Aí o cara vai lá e pula. Eu vou te falar, se você pular, você vai se arrebentar lá embaixo. Se você dá a sorte de morrer, você vai acordar no reino. O que aconteceu? Meu filho, que besteira que você fez lá, né? Você dá o azar de ficar vivo, você vai ficar com uma crise lá no hospital, né? O que eu arrumei da minha vida? Vai ficar com crise. Mas eu fiz em nome da fé, não, mas Deus não mandou você fazer nada. Isso aí é fideísmo, é fé na fé, é fé no vazio. É você projetar suas expectativas em Deus na esperança dele retribuir essa loucura que você fez. Isso não é fé. Por que Isaac semeou ali? Porque ele tinha uma palavra de Deus específica para ele. O que ele falou? Não desça ao Egito, fica onde eu te indicar, e ali eu vou fazer você crescer, ser abençoado, ali você vai ver a minha provisão na tua vida. Ele tinha uma palavra. Quando a gente tem uma palavra de Deus, meu irmão, descansa o coração. A gente tem palavra, aí você não está se jogando no vazio, a palavra se torna o seu alicerce. É por isso que Pedro andou sobre as águas por um momento. Por quê? Jesus disse, venha para ele. Se é o Senhor me manda ir ao teu encontro por sobre as águas, Jesus disse, venha. Ele só andou porque ele tinha um venha. E o venha de Jesus se transformou na sua plataforma.
Então a fé é projetada na palavra de Deus. Por que ele pescou um monte de peixe? Mestre, pesquei a noite inteira, estou cansado. Mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede ao mar. E aí eles fazem uma pesca maravilhosa. Por quê? Tinha uma palavra. A gente faz quando a palavra é o nosso chão, é a nossa base. Quando a gente tem isso, a gente pode descansar o coração. Você prioriza o reino, aí Jesus diz, descansa. Eu visto o lírio, alimento a ave, eu vou cuidar de você. A comida, a bebida, a vestimenta não vai faltar na tua casa. Davi diz, eu fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos a mendigar o pão. Eu sei que Deus é comigo. E mesmo que passe pelo deserto um momentinho de escassez, é para tratar. E você consegue passar, sabe por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz, eu posso, eu sei passar, eu consigo passar na escassez, porque eu posso em Cristo. Cristo me capacita a passar por isso. Eu tudo posso em Cristo, porque Ele me fortalece a passar na escassez e na abundância e continuar dizendo, a tua graça me basta. É isso. Não é fideísmo, é fé na palavra de Deus. Se Deus disse algo claro para você, aí você vai com confiança, porque a palavra de Deus não dá errado, não pode dar errado. Sabe por que não dá errado? Porque o universo ainda está aí, ó, de pé. Hebreus diz que o universo é sustentado pela palavra do seu poder. Quando você ficar duvidoso, você olha para o universo e fala, mas não tem jeito de dar errado não, essa palavra está sustentando o cosmos. Se sustenta o cosmos, não vai sustentar você e eu, homens de pequena fé. Ele cuida de nós. A gente pode crer na provisão, no cuidado de Deus em todo o tempo. É o que ele está aprendendo aqui. Ele vai lá e, bom, Deus mandou ficar aqui, então eu vou semear aqui. Tinha que investir ali, não é? Ele pegou lá uma sobrinha. Não, ele investiu e teve uma colheita extraordinária, abundante, porque Deus está mostrando agora para Isaac que ele é com ele, assim como ele quer mostrar para nós que ele é conosco, amém? Precisa ter fé na palavra dele. Não importa se a gasolina não abaixa o preço nunca, né? Que dá uma raiva, né? Confie em Deus, no nosso provedor. Continua priorizando a missão, continua priorizando o que ele confiou nas tuas mãos. Não deixa se abater pelo preço da gasolina, por essa loucura de ideologia que a gente vê no mundo, no Brasil. Não se abata por isso, porque maior é o Deus que está conosco. Amém? E a última disciplina, a disciplina do discernimento, dos capítulos 14 ao 23. A gente vê que Isaac vai lá e começa a reabrir os poços que seu pai tinha aberto. Aí tem água. E o primeiro poço tem lá uma treta, né, os dois primeiros. Ele dá o nome de Eseque. Eseque significa contenda. Ele vai lá e abre o segundo poço. E aí tem outra treta. Está igual a música lá do Apocalipse 16. Muita treta, mano, muita treta. Ele põe o nome de Sitna. Sitna significa inimizade. É a raiz da palavra onde vem Satanás, adversário, inimigo. Tem uma treta, contenda, Eseque. Outra, Sitna, inimizade. Aí a outra ele coloca Reobote, não tem treta. O Senhor alargou o caminho. Sabe o que eu aprendo aqui? A discernir as portas que o nosso Deus abre na nossa vida. Colossenses 3, verso 15 diz que seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração. Eu não estou dizendo que na caminhada a gente não vai ter dificuldades, porque o reino, a gente luta com trevas, e vez por outro o diabo acha trevas, né, na igreja, às vezes os irmãos dão abertura para muita coisa. Eu estou dizendo que quando você agir, que seja com paz, sem aquela confusão na alma. Pode até passar por adversidades, pode até passar por situações complicadas, que vão ter, Paulo mesmo diz. Inclusive ele diz que é bom que tenha contendas na igreja, porque aí se mostra os aprovados, né? Quem está firme no evangelho. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter paz no coração, porque quando você ter paz de Deus, peraí, eu estou agindo com base num princípio bíblico, eu estou agindo em paz, por mais que haja dificuldades, e aí, meu irmão, siga em frente. Se você tem paz no teu coração, que você está alicerçado em um princípio sólido da palavra, em valores do reino de Deus, você vai, segue em frente, porque Deus vai abrir o caminho.
É discernir, a gente aprende a discernir na nossa caminhada. O deserto é momento de discernir. Às vezes vão chegar propostas que você vai, eu vou aqui. E não é para ir. É perceber em Deus, é ter paz no coração para aquilo que você vai ter certeza. Isso aqui veio de Deus. Por mais difícil que pareça, eu vou aqui. É igual Paulo estava indo para um lugar, de repente vem um homem da Macedônia, passa aqui e nos ajude. Mudou todo o trajeto, mas eu vou. Foi açoitado, apanhou, teve um monte de luta lá, um monte de resistência, um monte de dificuldade. Mas ele foi, por quê? Tinha clareza. Tinha a paz de Cristo sendo o árbitro do coração dele. Deserto é momento que às vezes a gente ouve propostas, a gente se depara com situações e a gente precisa usar o nosso discernimento em Deus. É lugar de usar esse discernimento. A gente precisa aprender essa disciplina aqui. Tem gente que se perde no deserto exatamente porque procura o caminho fácil. A primeira porta que aparece, é verdade, eu vou deixar de ter mais tempo com a minha família, eu vou trabalhar em 3 empregos, vou ser igual o pai do Cris. Aí tem dinheiro, mas a família entra num problemaço. Não tem mais a figura. Por quê? Você está priorizando por dinheiro. Talvez em alguns momentos você até precise, mas precisa ter paz no coração. A paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. Não, dessa vez eu não vou valorizar a comunhão dos santos. Eu preciso correr atrás de outras coisas, porque eu estou cheio de sonhos. E aí você menospreza algo que a Bíblia diz que é fundamental. Reunião dos santos, a congregação, a comunhão com os irmãos. Então é você ter esse discernimento. O deserto vai trazer proposta. E a gente precisa ter esse exercício na nossa caminhada. Para quê? Para que você não abra uma porta errada. Não entre numa coisa que você está achando que é Deus, mas quem abriu foi o diabo. Então, quando você tiver paz no coração, você vá com tranquilidade, mesmo que você vá enfrentar dificuldades. Meus irmãos, a gente aprende aqui, nessa escola chamada deserto, talvez seja uma das melhores escolas que a gente possa ser matriculado, por mais difícil, por mais que a gente não queira, né? E quem gosta de deserto? A gente quer pasto verdejante e água tranquila, né? A hora que o salmista começa a falar de vale da sombra da morte, fala, não, a gente não quer pensar nisso. Mas é aí que a gente é forjado de maneira maior, mais profunda. É esses lugares que Deus trabalha de uma maneira muito mais efetiva em nós, porque aí vai ficando vulnerável às nossas fraquezas. Na escola do deserto a gente aprende a obedecer a Deus de fato. De fato. Na escola do deserto a gente aprende a permitir que o nosso caráter seja trabalhado por Deus. Na escola do deserto a gente aprende a ter uma fé ousada, mas sempre alicerçada na palavra de Cristo Jesus. E a gente aprende a exercer o discernimento. Isaac cresceu aqui, e o texto termina falando da aliança que Deus está estendendo com ele agora. Porque uma coisa até agora é o Deus de Abraão, mas a partir da escola do deserto ele se tornou o Deus de Isaac. A escola do deserto é lugar de você estender essa relação com Deus mais e mais na tua vida, dessa relação se tornar cada vez mais profunda. A escola do deserto, para aqueles que ouvem a voz de Deus, ela termina com adoração. Ela termina com altar, ela termina com sacrifício, ela termina com um ato de memorial. Foi aqui que Deus marcou a minha vida, foi aqui que a minha vida deu uma mudada extraordinária. Tendo herdado as bênçãos do seu pai, não foi tão forte como o deserto que ele passou. Ele tendo uma felicidade na vida conjugal, não foi tão forte como a escola do deserto foi na vida desse homem. As promessas para os filhos, toda a dádiva que ele recebeu, não foi tão eficiente como esse momento de deserto que ele passou. Nesse momento ele cresce, nesse momento Deus mostra, eu sou o Deus de Isaac. E ele quer ser o Deus do Levi, do Paulão, do Fernando, da James, ele quer ser o Deus de cada um. Você já percebeu que é curioso que o cristianismo, a Bíblia não apresenta o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque ela faz questão de mostrar que essa relação é singular. É o Deus que trabalha na vida de Abraão, a percepção de Abraão, a abertura que ele dá para Deus trabalhar. Isaac é a mesma coisa, Jacó é a mesma coisa. Não é a relação de Deus através dos seus pais, através dos seus líderes. Ele quer ter essa relação contigo. Amém? E se você, porventura, estiver passando por essa escola, meu irmão, abre o coração e deixa ele trabalhar na tua vida. Às vezes ele quer te ensinar a ter mais fé. Parar de crer na tua esperteza, creia na palavra dele.
Talvez é um momento que você acha que vai ser dor, mas lá na frente você vai crescer absurdamente. E quem sabe em áreas que você menos espera. Talvez você está atravessando um período que você fala, meu Deus, parece que vai piorar. Já está apertada a coisa, vai ficar mais apertada ainda. Às vezes não, às vezes você vai ser surpreendido por Deus. E quem sabe nós sejamos surpreendidos como igreja. Amém? Fecha os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração.